Movimentaremos nossa reportagem de novo em Brasília para falar sobre a Comissão de Ética Pública que permitiu que o ex-ministro Ricardo Lewandowski volte a advogar sem cumprimento de quarentena. Desde 2013, quando a Lei de Conflito de Interesses foi sancionada, os ministros da Justiça que voltaram à advocacia privada tiveram que esperar por 6 meses para exercer a profissão. Deixa eu acionar nossa Ariane Bittencourt, direto de Brasília, sempre com informações e apurações quentinhas para a gente. Oi, Ariane, boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Roberta, muito obrigada. Uma boa tarde para você e para todos que estão nos acompanhando. Essa é uma apuração minha e do nosso analista de política, Eduardo Gayer. A gente passou ontem o dia tentando entender um pouco mais sobre essa história e sobre esse histórico, não é? E a gente chegou justamente a isso, de que a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, ela mudou os seus entendimentos anteriores ao permitir que o ex-ministro Ricardo Lewandowski voltasse imediatamente às suas atividades advocatícias, de consultoria jurídica, sem ter de cumprir o período de quarentena de 6 meses. Isso mudou porque, pelo menos desde 2013 para cá, quando essa lei de conflito de interesses foi sancionada, os outros ministros que demonstraram interesse em voltar à iniciativa privada foram submetidos a esse período de afastamento. É uma quarentena remunerada, é bem verdade, afinal, como eles não podem exercer seus ofícios por uma questão de conflito de interesses, por terem tido acesso a informações sigilosas, privilegiadas, enquanto comandaram este mesmo Ministério da Justiça. Então, é uma quarentena remunerada, mas eles tiveram esse impedimento total que não foi aplicado ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. Então, quando ele saiu da pasta, ele pediu para exercer a advocacia, a Comissão de Ética Pública, e teve esse pedido concedido com algumas restrições. Então, ele não pode, por exemplo, advogar em casos que tenham relação com o período em que ele esteve à frente da pasta, ligados ao Ministério da Justiça e a órgãos e entidades que estejam ali nesse mesmo guarda-chuva. Então, por exemplo, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional de Proteção de Dados, qualquer caso que esbarre nessas entidades estaria aí nessa hipótese de impedimento para o ministro, que ficaria livre e fica livre para advogar em outros casos, segundo a decisão de segunda-feira expedida pela Comissão de Ética Pública. Então, há uma restrição, por exemplo, para que ele atue no caso ou em qualquer tipo de caso referente ao Banco Master, como ele fez por meio de seu escritório. Essas restrições, no entanto, não se aplicam ao escritório como um todo, que hoje é comandado pelo filho e pela esposa de Ricardo Lewandowski. Então, fazendo esse histórico, a gente chegou ao entendimento de que, por exemplo, o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, hoje senador pela União Brasil do Paraná, quando ele deixou o cargo, ele também pediu para voltar a advogar e prestar serviços de consultoria. Mas a Comissão de Ética Pública, à época, entendeu que ele não poderia fazê-lo por conflito de interesses, com base na lei, e aí ele teve de cumprir esse período de quarentena de 6 meses, ficando ali habilitado ou tendo a possibilidade apenas de exercer outros ofícios. Então, ele pediu, por exemplo, para lecionar em um curso de pós-graduação em Direito. Isso sim foi concedido. O mesmo aconteceu, por exemplo, com os ministros ou ex-ministros Torquato Jardim, do ex-presidente Michel Temer, e também José Eduardo Cardoso, da época do governo Dilma. Nesses casos, eles também ficaram impedidos desse retorno imediato à advocacia. No caso de José Eduardo Cardoso, houve uma exceção ali para que ele pudesse advogar no caso do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, mas, em regra, houve esses impedimentos. A gente conversou com o presidente da Comissão de Ética Pública, o Bruno Espinheira Lemos, e ele disse para a gente o seguinte: que essas restrições impostas, a Lewandowski são adequadas e proporcionais e abarcam tudo o que poderia configurar conflito de interesse à luz da legislação. Então, ele falou em um formato extremamente rigoroso de detalhes nessa decisão proferida nesta semana, que foi uma decisão tomada de forma técnica, cautelosa. Ele apontou também que não é possível comparar o caso de Lewandowski com o de outros ministros, porque há ali detalhes específicos de cada caso
caso e, na conversa que teve com a gente, afastou também qualquer tipo de possibilidade de ter havido algum tipo de preferência pelo caso de Lewandowski ou até mesmo uma preocupação fiscal, já que quando a gente fala dessa quarentena, como eu disse, ela é remunerada. Então, estando impedido de exercer o seu ofício, o ex-ministro recebe um valor por parte da União. Então, essa é a apuração que a gente traz justamente com essa mudança de entendimento por parte da Comissão de Ética Pública, que coloca restrições, mas permite que Lewandowski volte de imediato a advogar. Volto com você.